Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo de resolução das atividades, desta vez da semana 4 do PET número 1, oitavo ano. E o tema das atividades é o texto dramático. O texto teatral ou texto dramático se assemelha com os textos narrativos, porque também conta uma história. No entanto, ele é diferente dos narrativos porque é escrito para ser encenado. Então, é a finalidade do texto teatral. No texto teatral, não há um narrador contando a história. Ela acontece naturalmente, no palco, ou seja, é representada por atores, que assumem os papéis das personagens. Todo o texto se desenrola a partir de diálogos, obrigando a uma sequência rigorosa das cenas e de suas relações de causa e consequência. E para saber mais, este link traz mais informações sobre o gênero texto teatral. No início da atividade, pede-se para fazer a leitura deste trecho da peça Eles Não Usam Black Tie. E depois da leitura, vem a primeira atividade, que vai pedir o seguinte: qual é o fato principal desse texto? Onde possivelmente ocorrem os fatos? Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Então, nós vamos retornar aqui o texto para poder observar aqui onde que acontecem as cenas. Aqui logo no início, eu já até deixei marcado que Tião chega da rua feliz e encontra o pai na cozinha. Então, é na cozinha que acontecem as ações. O tempo que aconteceu, quando que aconteceu. Não há um tempo preciso, indicando data, horário. Mas aqui é indicado que a ação aconteceu quando Tião chegou da rua. Então, ao chegar da rua feliz, então inicia-se o tempo aqui. E vai terminar a conversa quando Tião diz que está apaixonado. Ele diz, estou apaixonado. Então, este foi o tempo de duração da cena. Foi o tempo de Tião chegar em casa, ele veio da rua, conversar com o pai e terminou quando ele diz que está apaixonado. Então, nós vamos responder aqui agora a questão número 1, então. Então, nós podemos dizer que a conversa de Tião e seu pai acontece na cozinha e o assunto sobre a greve da metalúrgica. Foi o tempo de Tião chegar em casa até o momento em que diz que está apaixonado. É um tempo impreciso, não há como afirmar a durabilidade da conversa. Número 2. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como é reproduzida a fala das personagens? Pelo discurso direto ou pelo discurso indireto? Então vamos retornar ao texto novamente. Então veja que aparecem a fala das personagens. Veja aqui que essas falas elas são marcadas pelo nome do personagem antes de cada fala. Não há um narrador. São os personagens que vão contando a história. Então, quando isso acontece, nós temos aqui então o discurso chamado discurso direto. O discurso direto é a fala das personagens. No caso do texto teatral, fica fácil de identificar, porque vem o nome dos personagens no início de cada fala. Então, vamos responder lá a questão número 2, que é o discurso direto. Então, o discurso direto. Nesse discurso, as falas são marcadas por travessão. No caso do texto teatral, não veio travessão, veio o nome dos personagens. Mas pode ser que também venha, além do nome do personagem, o travessão. Em outros textos, isso também vai acontecer. Sempre quando a frase iniciou com travessão, é a fala de um personagem. E é chamado discurso direto. Então, vamos lá para a número 3.
Embora o narrador esteja ausente, conseguimos ter uma visão ampla acerca das personagens. Que ideia você faz de Tião e de Otávio? De que forma as características de cada personagem nos são reveladas, se não há narrador? Então, vamos ver aqui a resposta. Então, essa resposta eu peguei uma citação que está aqui na revista Letras, periódicos da universidade, eu acesso aqui em 9/4/2021. Então, de lá eu tirei que a personagem do pai, Otávio, simboliza a comunidade. Ele é, ao mesmo tempo, uma pessoa bem-humorada e com um grande senso de solidariedade. É um dos organizadores da greve. Suas aspirações são modestas. Deseja apenas que a metalúrgica dê aumento aos trabalhadores. Otávio não tem a intenção de se aburguesar e deixar seu meio social. Já o filho Tião tem uma história diferente da vivida pelas outras personagens da favela. Quando criança, foi criado por um casal de padrinhos da cidade. Tião acredita que a greve não vai resolver a situação dos trabalhadores. Para ele, o movimento não traz a mudança que lhe possibilitará a ascensão social e a volta para a cidade, onde acredita terá melhores condições de vida. Então aqui é uma citação que eu peguei, mas você pode responder com as suas próprias palavras. Então vamos para a próxima questão, que é a questão de número 4. Há no texto teatral alguns trechos em letras de tipo diferente, ou seja, em itálico, como por exemplo, aqui que está entre parênteses, irritado. Qual é a função desses trechos? Então, os trechos que aparecem entre parênteses no texto. Então, aqui nessa primeira fala apareceu e na terceira também aparece esse trecho entre parênteses. São as chamadas rubricas, rubricas de interpretação e de movimentação. Qual é a função delas então? Esses trechos são as rubricas e têm como função indicar o que as personagens devem fazer em cena. Por exemplo, a expressão corporal que devem fazer, a expressão facial, o comportamento, o estado psicológico, etc. E por fim, a questão número 5. O texto teatral é escrito para ser representado. Na cena lida, que tipo de variedade linguística predomina? Justifique sua resposta. Então, nessa cena, nós temos uma variedade que é uma variedade popular. Letra D. Por quê? Então, vamos marcar aqui na resposta. Popular, pois apresenta palavras como pra, tá aí, arriscar, perder. Então, essas palavras são próprias da linguagem popular. Podemos observá-las aqui no texto. Veja onde elas aparecem. Eu já deixei marcadas aqui no texto. Pra. Temos aqui tô. Mais acima. Perder. Arriscar. Então, são palavras próprias da linguagem popular. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!